Fala, povo de Deus. Que Jesus te abençoe e te guarde. Chegamos a Romanos 5, em que o apóstolo Paulo começa o capítulo do versículo 1 ao versículo 11, trazendo ao nosso conhecimento alguns efeitos, alguns frutos, alguns benefícios da justificação somente pela fé. Paulo já começa logo no primeiro versículo dizendo que, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. A humanidade, em virtude do pecado, estava em guerra contra o seu Criador. Levantou-se em rebelião, levantou-se em rebeldia, levantou-se em revolução contra o próprio Deus. E imaginemos bem, entrar em guerra contra o Todo-Poderoso do Universo é declaração de derrota. Mas insistíamos, e todos nós, enquanto ainda cativos ao pecado, todos nós, enquanto ainda sem Cristo Jesus, estamos em contínua guerra contra Deus. Tentamos, evidentemente, ganhar e, evidentemente, não conseguimos. Somos derrotados, saímos derrotados. Mas pior do que uma derrota temporária, sem Cristo Jesus, a derrota é eterna. Sem Cristo Jesus, a guerra que tentamos levantar contra Deus culmina em condenação definitiva. Por isso Paulo diz que justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. O próprio Deus restabelece a relação de paz conosco. O próprio Deus restabelece a relação de amor conosco, a relação de carinho, a relação de sustento conosco. Não mais estamos em guerra, temos paz com Deus pelo fato de sermos justificados somente pela fé. Mas segue o texto. Por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Graças à justificação somente pela fé, nós temos agora uma vida firmada na graça de Deus. Nós, sem Cristo Jesus, sem a conversão, andávamos cambaleando de um lado para outro. Andávamos sem Cristo Jesus completamente enfraquecidos pelo pecado. Andávamos sem Cristo Jesus completamente alheios à vontade de Deus e a uma vida firmada em Deus. Graças à justificação, entretanto, nós estamos firmados na graça. Temos sustentação vinda do alto. Me lembra muito, por exemplo, aquilo que Jesus conta encerrando o Sermão da Montanha, sobre os dois construtores, em que um edifica sua casa sobre a areia e o outro, sábio, edifica sua casa sobre a rocha. A justificação somente pela fé é que propicia que nós possamos edificar nossa casa, nossa vida, nossa alma sobre a rocha eterna, Cristo Jesus. É graças à justificação pela fé que encontramos firmeza, portanto, em nossa vida. Paulo continua e mostra que mesmo que haja tribulação na vida do justificado, nós podemos nos gloriar nelas. Olha que algo extraordinário aqui. Nós, às vezes, enxergamos as provações, as tribulações, com um olhar muito negativo. Enxergamos esses tempos de adversidade apenas como um momento ruim na vida e tão somente ruim. Mas Paulo diz que nós podemos nos gloriar nas tribulações, e note bem, a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Esperança essa que não pode ser confundida, porque espera em quê? Espera no amor de Deus que é derramado sobre nós continuamente. Deus prova o seu amor por nós. É isso que Paulo está dizendo. A justificação somente pela fé é uma mostra disso. Deus prova o seu próprio amor por nós, tendo Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. É uma maneira de Paulo dizer, olha a grandeza do amor de Deus por vocês. A morte de Cristo Jesus foi por vocês antes mesmo da vossa conversão. Vocês não amaram Cristo primeiro para que então ele morresse no lugar de vocês. Vocês não eram boas pessoas primeiro para que então Cristo se oferecesse por vocês. Não. Vocês eram maus. Nós éramos maus. Éramos perdidos, éramos ímpios, iníquos, afundados no pecado. E Deus prova o seu próprio amor para conosco,
tendo Cristo morrido por nós quando nós estávamos nesse estágio de vida. A justificação somente pela fé é uma revelação da grandeza do amor divino. É uma manifestação plena de que o Senhor, Deus dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, nos ama e prova continuamente o seu próprio amor para conosco. Ser justificado é ser, portanto, liberto. Liberto de nós mesmos, libertos da condenação, libertos da ira divina, mas mais que isso, libertos para um vivo relacionamento com Deus. Libertos para termos paz com Ele e desfrutarmos desta paz num contínuo e permanente relacionamento com o nosso Senhor. A partir disso, do versículo 12 até o final do capítulo, o apóstolo mostra como o primeiro Adão, aquele criado por Deus lá no Éden, e o segundo Adão, Cristo Jesus, o perfeito Adão, se diferem. E como este último, nosso Senhor Jesus, é superior. Por meio do primeiro Adão, o pecado entra na humanidade. Por meio do primeiro Adão, a humanidade toda, portanto, é encerrada na queda. Por meio do segundo Adão, entretanto, vem a graça de Deus que justifica o pecador. Então Paulo diz: porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da desobediência de um só, de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Adão conquistou? Adão conquistou os efeitos da queda. Adão conquistou cardos e abrolhos, como diz o texto de Gênesis. Adão conquistou que as dores de parto da mulher fossem multiplicadas. Adão conquistou que o trabalho seria absolutamente exaustivo, desgastante, difícil. O que o segundo Adão conquistou? O segundo Adão conquistou um novo e vivo relacionamento com Deus Pai. Porque Adão perdeu esse relacionamento. Quando Adão peca, diz o texto sagrado, ele é expulso do jardim do Éden, onde ele tinha contínua e plena comunhão com o Senhor. Mas agora, graças a Jesus, um novo e vivo caminho se abriu, nele mesmo, Cristo, para que nós tenhamos acesso contínuo ao trono da graça de Deus. A justificação somente pela fé, meu irmão, minha irmã, é doutrina indispensável a nós e doutrina que deve confortar o nosso coração, deve nos consolar, nos dando a plena convicção, a plena certeza de sermos amados por Deus, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, em nome de quem vivemos, nos movemos e existimos.